Bom dia, pessoal, tudo bem? Vamos dar sequência aqui ao segundo módulo da manhã de hoje, esse módulo de imagem, e eu fiquei com o tema de qual exame de imagem o ginecologista pode solicitar. Sou a doutora Renata Coelho, sou médica daqui de Fortaleza, no Ceará, e essa imagem representa bem quando eu decidi me vincular um pouco mais para o estudo da endometriose, da imagem na saúde da mulher. Me senti uma formiguinha, e daí vi que no Brasil todo existem várias formiguinhas que estão se importando com o paciente com endometriose, estão trabalhando para a melhoria de vida dessas pacientes. Aproveito aqui para agradecer a oportunidade de estar participando desse evento, de fundamental importância, né, na vida de muitas pacientes. Quero agradecer à doutora Catiane e ao doutor Patrick pela oportunidade de estar aqui, podendo passar um pouquinho do meu dia a dia, né, e tentando também passar para vocês quais são os exames mais importantes para esse diagnóstico. Então, os objetivos dessa aula, né, dessa apresentação, para mostrar para vocês os diferentes tipos de exames de imagem, para acompanhar e para diagnosticar a endometriose e para responder algumas perguntas mais frequentes das pacientes no meu consultório. E aí, para quem, né? Para quem deve ser solicitado esses exames? Então, no caso, se você tem dor na menstruação, né, que a gente chama de dismenorreia, dor na relação sexual, dispareunia, dor para evacuar, dor na micção, pode ter um sangramento excessivo, se você está pesquisando infertilidade, se você tem alguma fadiga, diarreia ou constipação, se você sente um inchaço maior ou uma náusea, principalmente quando está no período menstrual, você seria uma pessoa indicada, né, para estar fazendo essa investigação com algum exame de imagem. E aí, quais são os tipos de exame de imagem que a gente tem, né, que podem ajudar nesse diagnóstico e nesse acompanhamento? Então, o primeiro que eu lembro aqui é a ultrassonografia com preparo intestinal para mapeamento de endometriose e a ressonância nuclear magnética para o diagnóstico de endometriose. A gente vai falar um pouquinho de cada um. Então, no ultrassom para endometriose, quando eu estava fazendo essa aula, eu vi essa imagem aqui, e aí pensei, né, o que é que eu posso falar para você esclarecer um pouco sobre cada exame. E aí essa imagem retrata muito bem alguns pontos do ultrassom para endometriose. Então, o primeiro ponto que a gente precisa falar é sobre o preparo intestinal. Por que que é importante? Por que que eu preciso que o meu paciente realize um preparo intestinal? Às vezes um preparo intestinal que eu entendo que o paciente já chega, né, achando ruim ter feito toda aquelas medicações, ter ficado em jejum. Mas para quê? Por que a importância desse preparo? É exatamente olhar para essa figura aqui e não conseguir ver direito o rosto dessa paciente. Então, eu não consigo, se não tiver um preparo intestinal satisfatório, eu não consigo ver. E o que é que eu não consigo ver na paciente? Principalmente a parte do trânsito intestinal, né, as alças. Então, um bom preparo, ele me ajuda a verificar exatamente essa imagem aqui que vocês estão vendo. Uma alça limpa, e eu consigo ter mais certeza, mais segurança de dar um diagnóstico quando tem uma lesão de alça, né? Diminui também ali os gases na parte da pelve, e aí a gente consegue visualizar melhor várias áreas que com os gases ficam mais difíceis, né? Outro ponto importante da gente conversar é com relação ao tempo de exame. Esse tempo de exame, ele vai variar muito de profissional para profissional, mas ele dura em cerca de meia hora, 40 minutos, até uma hora. Também vai variar a paciente, né? Se tem alguma patologia, se é um exame que a paciente tem mais dor, então a gente tem que ter aquela sensibilidade mesmo, né, em deixar a paciente ir no tempo dela, então isso é de fundamental importância.
é um exame que demora, né, um pouco mais do que o habitual, mas porque a gente tem algumas áreas a serem analisadas. E essas áreas, exatamente o que eu coloquei aqui como um passo a passo. Então, normalmente a gente vê a parte do abdômen, alguns órgãos, como o rim. A gente também tenta ver na parte suprapúbica, né? Então, por cima da barriga, a bexiga, ali algumas regiões anexiais. Então, depois a gente também vai conseguir ver e vai fazer um outro transvaginal. Então, é um exame que tem uma rotina, né, e essa rotina é muito variável de profissional para profissional, mas ele tem que contemplar várias regiões, várias áreas importantes. E aí aqui é um exemplo de uma paciente, né, que chegou 42 anos, chegou com queixa de um nódulo na cicatriz da cesárea. Então, ela tinha uma dor cíclica muito mais, muito mais evidente na época da menstruação e sentiu uma nodulação nessa região da cicatriz da cesárea. Daí, nesse passo a passo, que a gente tenta também contemplar a parte da parede abdominal, eu caracterizei um nódulo na região do tecido subcutâneo, que a paciente palpava por ser um nódulo um pouco grande, e esse nódulo foi realizado a retirada e foi diagnosticado um foco de endometriose de parede abdominal. Então, é importante, né, esse passo a passo, a gente respeitar e tentar analisar várias regiões e tentar fazer um exame bem minucioso. Outro ponto a ser conversado com relação ao ultrassom para endometriose é em relação ao resultado, o laudo. Então, por ser um exame um pouco diferenciado, a gente precisa descrever várias regiões que foram analisadas e caso tenha algum achado positivo, também precisa ser descrito de forma mais minuciosa. Então, a hora do laudo é uma hora fundamental que a gente precisa estar passando para o colega, né, que o solicitante, o que é que eu consegui ver e o que é que eu posso ajudar para o tratamento, para o acompanhamento daquela paciente. E aí aqui, por exemplo, na minha rotina, né, de exame, eu coloco um exame ilustrativo, uma imagem ilustrativa, aqui um desenho, né, que caracteriza a pelve da paciente, e aí vou delimitando as lesões, né, se positivo, se o exame existiram lesões, então eu vou delimitando e caracterizando bem. Eu gosto, depois do exame, de sentar com o paciente, explicar tudo direitinho, explicar que essas lesões, né, elas existem e justificam a dor da paciente, isso é muito importante. A paciente também tá consciente, né, do seu exame. Então, é um momento de fundamental importância, essa parte aqui do resultado do exame e do laudo. E aí, agora a gente vai falar um pouquinho de ressonância nuclear magnética para endometriose. E alguns pontos também que devem ser comentados é com relação à orientação. Então, preparo. Também existe a necessidade de um jejum e de algumas medicações, o fosfoenema e o buscopan. Isso tudo para diminuir a peristalse intestinal, para diminuir os gases, né, da região e para melhorar a imagem, para melhorar a resolução da nossa imagem, a gente conseguir caracterizar melhor alguma lesão. Existe também, na maioria dos serviços, e o serviço daqui, a gente faz a colocação de gel vaginal. Isso também para melhorar a imagem, para melhorar a resolução e fazer uma interface e nos ajudar no diagnóstico. Outro ponto importante também é o contraste. Na ressonância, a gente precisa fazer um contraste endovenoso. E aí eu lembro de algumas situações especiais em relação à ressonância, né? Então, a paciente virgem, ela é contraindicada a realizar um ultrassom para mapeamento, exatamente por conta daquele passo a passo que eu preciso realizar um ultrassom transvaginal. Então, para pacientes virgens, a gente vai priorizar fazer uma ressonância. Em paciente claustrofóbica, a gente tenta, né, não fazer a ressonância, exatamente por essa limitação. Se tiver condições, faz uma sedação, se não, faz o ultrassom, que também a gente vai conseguir bons resultados.
Paciente já com malformações uterinas, sabidamente, então é priorizado fazer uma ressonância. Então, é importante ter essa consciência, né, dessas situações especiais. Em relação ao tempo de exame, então, na ressonância, o tempo de exame varia de 20 a 30 minutos, um pouco inferior à do ultrassom, né? A ressonância ela vai nos dar imagens tridimensionais e assim a gente vai conseguir caracterizar bem a região pélvica. E aí fica a dúvida, né? Depois que eu falei tudo, depois que eu coloquei algumas observações do ultrassom, algumas observações da ressonância, fica sempre a dúvida, de qual exame eu faço, né? Doutora, o que é para eu fazer? E aí eu digo para vocês que isso daqui é uma discussão enorme, sabe? Vários colegas, uma equipe multiprofissional tenta achar, né, os prós e os contras, sempre vai tentar individualizar a paciente. Vários artigos atuais discutem qual é o exame principal, qual é o melhor exame, né, qual é o exame mais moderno. E aí eu vou dizer para vocês uma conclusão. E essa conclusão foi de um artigo, né? Trouxe de um artigo que explica bem qual seria o exame que a gente deve escolher. Então, a conclusão diz: na análise comparativa global entre os dois métodos, ultrassom e ressonância, na detecção de lesões, não houve qualquer diferença estatisticamente significativa. O que quer dizer que, para cada exame, para cada paciente, deve ser escolhido o seu exame, para cada doença deve ser escolhido um exame específico. Os dois exames, eles são complementares muitas vezes, então a paciente às vezes se submete para um ultrassom, para um ultrassom e também se submete a fazer uma ressonância. Então, não existe um melhor exame, os dois exames, eles são equivalentes, eles são, têm boas resoluções e têm boas indicações, e tem algumas contraindicações. Então, cabe ao médico solicitante ver qual é o melhor exame para aquela paciente. Os dois exames são de excelência para o diagnóstico e para o acompanhamento. Então, o que é que eu acho fundamental importância, qual é a mensagem que eu quero passar com essa aula, né, com essa apresentação? Que você, paciente, procure uma equipe especializada em endometriose, isso faz total diferença, tanto na conduta, né, quanto no seu segmento, quanto no seu acompanhamento, certo? A paciente também deve seguir as orientações sobre qual é o melhor exame. Então, como eu falei, cada paciente tem as suas particularidades, né? Os exames, eles são bons, eles são, tecnologicamente falando, eles são bons para o diagnóstico, então ele deve ser individualizado. Quem cabe ao médico solicitante saber qual é o melhor para aquela paciente. E, para finalizar aqui, eu quero que toda e qualquer paciente entenda, né, que é o que eu falo muito depois dos meus exames, que a paciente, você não está acompanhada, né, só da endometriose. Na verdade, você hoje e cada vez mais você pode contar sempre com a equipe multiprofissional, que aí engloba médicos de várias especialidades, psicólogos, fisioterapeutas, nutricionistas, sempre dispostos a ajudar a paciente naquela patologia, a melhorar a qualidade de vida, a melhorar a sintomatologia, né? E é isso, gente. Eu agradeço. Espero ter ajudado em tirar algumas dúvidas aí, trouxe algumas dúvidas frequentes, né? Que a gente sempre está aqui escutando das pacientes. E segue aqui o meu e-mail. Qualquer dúvida, qualquer observação, fiquem bem à vontade. E é isso. Muito obrigada. Um bom dia.